meus nobres, boa noite, tudo certo? Estamos começando mais um episódio do BS Cast, um podcast que vai tratar sobre gestão de empresas, finanças, mercado financeiro, empreendedorismo e muitos outros assuntos ligados à parte de negócio. Hoje quem está falando aqui é Cal França, eu sou economista e tenho uma startup que está desenvolvendo uma IA que vai ajudar empreendedores, ajudar donos de negócio a ter uma gestão financeira mais eficiente. Logo, logo a gente vai colocar tudo isso para você no mercado, vai ter uma página de vendas e tudo mais. Você vai lá e clicar e poder acompanhar toda essa movimentação. E quem sabe até mesmo adquirir esta IA, beleza? Então hoje nós vamos tratar, galera do Instagram, clica lá no link da bio que você vai entrar aqui nesse podcast que vai estar rolando aqui ao vivo. Logo, logo o Instagram vai sair fora do ar, beleza? Então clica lá no link da bio para entrar aqui no podcast, beleza? Então voltando aqui, o que eu quero dizer para vocês hoje sobre planejamento financeiro é que ele é necessário. O que acontece hoje com grande parte das empresas, grande parte de negócios, grande parte de pessoas que estão querendo investir em algo ou estão já trabalhando em cima de algum tipo de negócio. Muitas empresas não têm uma gestão eficiente ou mesmo não se planejam financeiramente e acabam que metendo o pé pelas mãos, colocando aqui no popular. Ou então simplesmente aquele negócio começa a andar, começa a desenvolver, porém chega a um certo nível que por conta da falta de planejamento as pessoas não conseguem continuar com o negócio dando lucro, que é o principal fator que faz a empresa sobreviver, beleza? Então, se você quer começar um negócio, quer que esse negócio seja duradouro, você tem que aprender a se planejar. E aí, como é que se planeja? Existem vários métodos, certo? O que eu vejo nesses métodos é que são bastante complicados às vezes, tá? E aí acho que por isso também muitas vezes muitas pessoas fogem disso. E aí é onde entra nós aqui do Business School, que a gente está aqui para facilitar a vida do empreendedor, facilitar a vida do gestor, facilitar a você que quer investir quer investir em uma empresa, na verdade, e quer ter um negócio de sucesso. Certo? Então, nosso objetivo, como podcast, a nossa tratativa aqui é exatamente essa: fazer com que empreendedores se desenvolvam e possam ter negócios de sucesso. Beleza? Então, a gente fez um método, né? Eu desenvolvi um método que ajuda a pequenas empresas a se planejar financeiramente e a conseguir ter um certo nível de maturidade. Tá? Lógico que todo método requer dedicação, requer aplicação, você realmente se dedicar a esse método e fazer com que ele dê certo. Então, eu vou falar desse método aqui hoje para vocês, tá? E eu vou fazer isso da mais detalhadamente possível, de uma forma bem didática, tá? Então, quem quiser participar pode mandar pergunta, pode ficar à vontade para trazer algum tipo de sugestões ou mesmo dúvidas realmente, ou então do seu dia a dia lá, aquilo que gerou do seu dia a dia. Você vem aqui, coloque para a gente através do chat, que vai estar aqui aberto, e a gente vai estar tratando aqui com vocês, beleza? Então, fiquem bem atentos, porque realmente vai ser uma aula. E aí eu quero que você já pegue aí seu caderno, a sua agenda, para poder já estar fazendo suas anotações, fazer seu acompanhamento dessa live. Tá beleza? Então assim, começando, vamos passar primeiramente do primeiro tópico já, para vocês. Certo? Qual seria esse primeiro tópico? Vamos lá. Vamos supor que você está numa casa, certo? Entrou numa casa, alugou uma casa ou comprou uma casa. Aí o que você vai fazer primeiramente? Você vai o quê? Limpar, colocar os móveis, para depois morar,
Não é isso? Se você não respondeu que sim, é porque você deve ter alguma outra coisa em mente e que deva estar pensando nesse detalhe. Mas acredito que a maioria deva ter pensado da mesma forma. Você vai limpar aquela casa, vai ajeitar ela e colocar os móveis para depois realmente morar e fazer sua residência. Você fazer de lá sua residência. Beleza? Então, o que é necessário para você ter um negócio, ou então sua empresa poder evoluir? É você, primeiramente, arrumar a casa. Tá? Como é que eu vou arrumar a casa? É você saber quais são as suas despesas, quais são as suas receitas, e você saber exatamente de uma forma que você possa classificá-las de formas mais estruturadas. Por exemplo, existem despesas que são recorrentes, as chamadas despesas fixas. Já existem outras despesas não, que são algo mais que é voláteis, acontece no mês, acontece no outro. Então é o chamado de despesas variáveis, tá? Então, se você não sabe exatamente quais são essas despesas, a gente pode elencar aqui alguns exemplos, tá? Deixa eu só finalizar aqui a galera aqui do Instagram. A galera do Instagram, vem agora aqui para live diretamente do YouTube. Pronto. Então, assim, você deve primeiramente fazer um acompanhamento daquilo que você gasta mês a mês. Vamos supor, luz, por exemplo. Luz todo mês vem. Então é chamado uma despesa fixa. Ele acontece todo mês, ele vai vir todo mês, mesmo que o valor mude um pouco de um mês para o outro. Então é chamado de despesa fixa. Porém, vamos supor uma despesa que você tenha com relação a combustível, que nem sempre todo mês vem, pode até vir todo mês, com base na sua rotina, né? Mas alguns outros empresários não têm uma rotina tanto assim de viagem, não tem uma rotina tanto de usar o transporte da empresa, tá? Não estou falando do transporte próprio. Mas, por exemplo, rotinas de viagem que tem que levar o carro da empresa para algum lugar e voltar. Então são despesas variáveis, ela acontece no mês e pode não acontecer no próximo mês. Então esse tipo de despesa que acontece uma vez no mês ou outra é chamada de despesa variável. Ela não é recorrente, tá? Então já classifique logo essas duas tipos de despesa, a fixa e a variável. E a partir dali você vai trabalhar em cima disso. Beleza. Então eu tenho despesa fixa e despesa variável. Qual que é a maior? Qual que é a menor? Tá? E qual delas é que está impactando mais no meu lucro? É a fixa ou é a variável? Porque o que acontece? A variável geralmente são despesas que não são tão úteis ao seu processo. Certo? Pode ocorrer realmente de alguma coisa que seja útil ao seu processo. Mas ela não importa. Tudo bem que ela seja uma coisa recorrente, não tão recorrente, e que seja útil ao seu processo. Certo? Mas você tem que revê-la. Certo? Porque o que acontece? Geralmente, o que é despesa fixa? São despesas que realmente impactam diretamente no seu lucro. Por exemplo, se você presta serviço, certo? E precisa, por exemplo, de uma internet funcionando mês a mês, então aquela despesa fixa vai servir para o seu operacional, tá? Talvez aquele seu serviço por exemplo, de acompanhamento, né, que geralmente algumas empresas têm, de acompanhamento de ligação de telefones, elas não sejam despesas fixas, despesas necessárias ao seu operacional. Então, ela pode ser revista. Tá? Existem vários outros exemplos. Se você tiver algum exemplo agora, você pode mandar aí no chat. A gente verifica se encaixa ou não numa despesa fixa ou uma despesa variável. Tá certo? Então, pense sempre dessa forma. O que é fixo, o que é variável, o que está impactando mais no meu lucro. Se é despesa fixa ou variável. Geralmente a despesa variável, ela pode ser revista, pode ser cortada e pode ser planejada de uma forma que ela vira uma coisa
mais fixa, né, e que vai lhe impactar menos no seu lucro. Por exemplo, algumas pessoas fazem planos de aluguéis de veículos, né? Quando eu estou falando de veículo e de transporte, galera, eu estou falando especificamente da empresa, não estou falando da sua pessoal. As pessoas confundem muito, que é outro ponto que a gente vai já tocar aqui também, com relação a essa confusão daquilo que é pessoal e daquilo que é seu. Perdão, daquilo que é da empresa e aquilo que é pessoal, certo? Então, se você tem uma despesa que possa virar uma despesa fixa e ela possa ser planejada de uma forma mais recorrente e você já tem um valor menor, é mais interessante. Voltando ao exemplo, a questão dos aluguéis de veículos. Algumas empresas, ao invés de ficar alugando veículos esporadicamente para fazer algum tipo de transporte, de viagens, ela combina com a empresa que faz o aluguel de fazer uma coisa por contrato. Um contrato ali de 1 ano, um contrato de 3 anos, que você vai ter o carro disponível. É um valor geralmente mais baixo do que o valor que você vai fazer quando tem alguma coisa assim esporádica, tá? E aí você vai ter uma economia, tá? É lógico que você vai colocar na ponta do lápis, tá? O que é mais viável para você financeiramente? É ficar alugando esporadicamente ou fazer esse contrato, tá? Porque geralmente você fazendo esse tipo de análise, geralmente, não é sempre, esses contratos mais longos são mais baratos do que você ficar fazendo viagens esporádicas, tá? Mas como eu disse, você vai colocar isso na ponta do lápis. Então, faça essa primeira análise, tá? Outra análise também que é interessante você fazer nas suas finanças, justamente no seu negócio, é fazer da mesma forma na receita. O que é uma receita fixa? O que é uma receita variável? Tá? A receita fixa é a receita que é recorrente. A receita variável é aquela que é esporádica. Acontece no mês e acontece no outro. Segue a mesma lógica. Tá? E a partir dali é você novamente transformar aquilo que é variável em fixo. Porque olhando agora como forma de receita, né? Como sendo algo mais recorrente, é muito melhor para você, para a saúde do seu negócio. Então, não é que uma coisa deve sobrepor a outra, mas você deve ter isso mapeado, tá? E não deixar que uma influencie na outra ou que isso acaba te prejudicando. Porque é o seguinte, é mais interessante você ter receita fixa por conta da sua saúde financeira, tá? Mas geralmente esses contratos que são esporádicos são contratos maiores, né? É um serviço que você faz esporadicamente, mas é um serviço melhor, que vai realmente compensar o seu serviço extra, tá? Então, pense nisso dessa forma, tá? Beleza. Então, eu já sei o que é a minha receita, já sei o que é receita fixa, já sei o que é receita variável. Beleza. Já sei o que é despesa fixa, já sei o que é despesa variável. Show. Agora você vai confrontar isso. Confrontar tudo isso. Pegar o valor total das suas receitas e o valor total das suas despesas. No final, aquilo está dando lucro? Aquilo está dando algum tipo de prejuízo? Ou tá ali no 0 a 0? Você nem tem lucro, nem tem prejuízo. É bom você avaliar isso. Porque a sobrevivência de qualquer empresa, ela depende do lucro. Porque é o seguinte, o que é o lucro? É justamente aquele valor que vai sobrar para você reinvestir na sua empresa. E se você não tem esse lucro, você não vai conseguir reinvestir na sua empresa, consequentemente você vai ficar cada vez mais com dificuldades para poder manter o negócio e não vai estar inovando para poder conseguir mais clientes. Tá? Você pode pegar parte do lucro e investir em marketing, que vai te ajudar a trazer mais clientes, por exemplo. Tá? Ou então, não, eu vou pegar meu lucro e vou investir no meu serviço, que eu vou entregar algo de mais qualidade para os meus clientes. Pode ser isso também. Então, o importante é que a empresa tenha lucro e que seja um lucro compatível com esse reinvestimento que você faz. Se você não consegue fazer isso, a sua empresa está
muito, muito propensa a falir em pouco tempo, certo? Tudo bem que você pode até ter um certo nível, chegar até um certo caminho, mas isso não vai perdurar. Pelo menos o que a gente percebe através de estudos, e não só eu que digo isso. Se você for fizer um Google agora, aí você vai poder perceber que isso acontece em empresas grandes, inclusive. Tá? E se você está na situação de prejuízo, é mais complicado ainda, porque aí você vai ter que rever realmente todo o seu processo. Beleza. Que é exatamente a segunda parte, é exatamente essa, né? Que eu já falei da questão de arrumar a casa, né? Você colocar cada qual no seu quadrado. Despesa na despesa, receita na receita, e dizer o que é fixo e o que é variável. Beleza, ok. O segundo ponto é você fazer essa análise se está no 0 a 0, se tem lucro, se tem prejuízo, para poder você reinvestir caso tenha lucro. Caso não tenha lucro, ou está no 0 a 0, você vai rever as suas despesas. Tá? O que está lhe causando prejuízo? O que está consumindo bastante da sua receita? Beleza? Então, tome bastante cuidado com essa questão. E o que eu percebo e que acontece muito é que empreendedores não colocam isso na ponta do lápis. Estão mais preocupados com o operacional da empresa. Estão mais preocupados em conseguir clientes. Estão mais preocupados no dia a dia. E esquecem que essa parte financeira, a parte de planejamento, é importante para justamente você ter seu negócio. Você ter seu negócio para poder realmente de uma forma mais. Tem uma vida mais longa. Tá? Então, você deve ter esse cuidado de se planejar sempre. Tá, beleza? Então, fez o seu planejamento, aí agora vamos para uma nova etapa. O que é essa nova etapa? É você procurar formas de captar recursos. Tudo bem, algumas pessoas têm medo disso porque acaba envolvendo bancos, acaba envolvendo novos sócios. Alguns têm essa dificuldade por conta disso. Mas, se você está numa situação que está de prejuízo, ou mesmo de 0 a 0, você vai ter essa dificuldade de continuar com a sua empresa. Então, um investidor, tá, ou realmente um empréstimo de capital de giro vai te ajudar a manter a empresa nos eixos. Tá? E aí é que entra realmente a parte do planejamento em si. Aqui é só a parte inicial que eu estava falando para vocês. Agora vamos entrar realmente dentro do planejamento mesmo, que aí requer um pouco mais de didática e conhecimento. Essa parte inicial é trivial. Se você não tem empresa, você não tem um negócio montado já, você pode aplicar isso na sua vida. E vai ter o mesmo tipo de situação. Você, por exemplo, que é CLT, você vai ter uma receita recorrente. De repente você tem um serviço extra, então vai ter uma receita esporádica, uma receita variável. Então vai ter uma receita fixa, né, que é do CLT, e vai ter a variável, que é do serviço extra. E vai ter suas despesas. Compra de supermercado, luz, água e por aí vai. Aí você vai ser classificar da mesma forma. Vai tratar da mesma forma, vai classificar, vai confrontar e a partir daí você vai verificar o que está impactando e como está a sua situação. Aí, o que é mais interessante é o seguinte: se você está numa situação de prejuízo, deve mais do que recebe, é importante você rever suas contas e chegar no nível em que você tem uma despesa bem abaixo. Vamos colocar aqui em percentual, vamos colocar em 50% da sua receita. Vamos supor que você receba R$2.000. Então, suas despesas totais devem ser no máximo R$1.000. Né? É difícil? Não sei. Para alguns aí seja muito difícil. Para outros não. Seja fácil. Mas é uma coisa que você precisa disso. Que ninguém consegue manter uma casa, uma família
uma situação de prejuízo, né? Em que você paga muito mais do que recebe. Ou então você pode realmente ver uma renda extra, né? De repente você pode ter um serviço extra que vai estar cobrindo ali aquele seu prejuízo. Tá? Então, pegando essa parte de empresa, seria aquela questão do planejamento, dos cortes. E também, quem sabe, pronto, na empresa também pode ser interessante você inovar de uma forma que não vai gastar muito e ter novo tipo de serviço, novo tipo de produto. Mas isso não pode comprometer suas despesas, tá? Então, usando essa mesma lógica de ter um serviço extra, para quem é pessoa física, a pessoa jurídica também pode fazer da mesma forma. Colocar um novo serviço, colocar um novo produto. Mas lembrando, não pode comprometer as suas despesas. Tá? E aí vamos agora para o planejamento realmente para a gente entrar diretamente no assunto que a gente vai tratar hoje. Tá beleza? Eu queria saber como é que tá o chat. Se tem alguma pergunta, alguma coisa. Pronto, beleza. Vamos continuando. Certo? Mas se você tiver alguma dúvida, pode mandar no chat. Pode acompanhar aqui com a gente. Beleza. E aí, seguinte, você já fez esse mapeamento prévio. Agora vamos entrar no planejamento. O que é esse planejamento? É você pensar agora como é que vai ser o próximo ano. Por exemplo, nós estamos agora em novembro. Muitas empresas, e ali não só, principalmente as grandes, as pequenas, algumas fazem isso também, mas elas fazem um balanço geral do ano que aconteceu e começa a planejar o próximo. Aí vai incluir metas, vai incluir teto de gastos, vai incluir busca de novas fontes de recursos, sejam eles através de clientes, sejam através de investidores. Isso é o normal, que muitas empresas já fazem isso, e se você não faz, é importante que você já comece a fazer. Tá? E aí começa realmente o planejamento. Como é que você vai fazer esse planejamento? Você vai chamar a sua equipe, tá? Montar os seus relatórios financeiros e aí verificar como é que foi o ano, como é que foi o mês a mês do ano, como é que foi aqueles gastos que eu já falei para vocês, os gastos fixos, os variáveis, tá? E a partir dali você vai estabelecer um orçamento, aquele meu orçamento que eu vou seguir para o ano que vem, tá? Lembre-se que, por exemplo, existem despesas que elas oscilam, né? Por exemplo, mais uma vez, a energia é um caso bastante interessante. Por exemplo, agora no final do ano geralmente é o período em que tem bandeira amarela, bandeira vermelha, e aí acaba tendo mais despesa nessa sua conta, entendeu? Então você pode também já planejar essa oscilação para o próximo ano, né? Essa oscilação de valores que eu digo, beleza? E aí você já tendo feito esse planejamento de gastos, vai passar para essa receita. E a receita também você vai verificar aquilo que é fixo, que é variável, vai fazer essa análise e vai planejar para o ano que vem. Quais os contratos que vão se manter, quais os contratos que vão finalizar. Vamos tentar continuar com aqueles contratos que estão perto de finalizar, vamos fazer ações para poder continuar com aqueles contratos. Então isso é interessante também. Então você só vai conseguir fazer isso se você realmente se planejar, parar um tempo para poder se dedicar a este trabalho. Tá? E aí então, planejou, fez um orçamento de receita, fez um orçamento de despesa, você vai colocar os tetos. Tá, aquele meu orçamento é um orçamento de despesa X. Então, eu vou colocar meu teto. Para eu poder atingir aquele orçamento meu do mês, eu tenho que estabelecer um teto de cada despesa. Vamos colocar aqui em valores. Vamos supor que seu orçamento de despesa deu por volta de 100 mil. Né? Então,
Eu vou pegar esses 100 mil, vou distribuir entre as outras despesas e vou colocar teto. Por exemplo, a energia só posso gastar até R$ 500. Eu vou me planejar aqui, vou fazer o máximo possível para poder fazer com que todo mês venha R$ 500 de energia, para poder atingir aquele meu teto de gasto, tá? Da mesma forma, a receita. Eu quero faturar todo mês de 2025 100 mil, por exemplo. Então, eu tenho que traçar ali estratégias que vão estar destrinchadas durante o ano para poder atingir esse faturamento mês a mês. Tá? Aí é bom que tenha a sua equipe reunida para poder fazer isso de forma planejada. Tá? Por isso que eu digo que você tem que planejar com a sua equipe. Sozinho você não vai conseguir fazer isso, não. Assim, sozinho é muito fácil você fazer aqui, colocar as suas ideias, colocar as suas ideias, né, as suas frustrações, colocar tudo isso aí, colocar tudo no seu planejamento. Mas é interessante que outras pessoas tenham tenham vivência na empresa para poder lhe dar uma outra visão do negócio. Tá? Seja ali seu parceiro, seja seu colaborador, é importante que você esteja reunido com mais pessoas para justamente ter essa convergência de ideias. Beleza? Então, planejei o orçamento, fiz lá meu teto de gastos, eu faço esse confronto, realmente daquilo que... Confronto não, eu faço aquela minha rateio daquele orçamento que eu tenho em cada despesa e em cada receita, né? Justamente ter um teto e ter um objetivo traçado já para aquele mês a mês durante o ano de 2025. Beleza. Orçamento, ok. Mas aí, como eu já falei aqui na questão da receita, existem estratégias para você atingir essa questão do seu orçamento. E aí envolve um trabalho de plano de ação. Tá? O que é o plano de ação? O plano de ação, pegando aqui o exemplo do Falcone, é você montar o que, quem, quando, onde e por quê. Você responde essas 5 perguntinhas básicas. Por exemplo, vamos colocar mais uma vez a questão da energia, que é mais fácil. Então, eu vou colocar esse teto de gasto de energia de R$ 500. Como é que eu vou atingir esse teto de gasto de energia de R$ 500? Aí, pode vir a ideia de, vamos colocar energia solar. Porque energia solar você vai fazer um financiamento, né? Então, vai pagar ali o financiamento durante 2, 3 anos. É um valor fixo. E você vai, no final do financiamento, você vai ter só o benefício, né, de ter essa energia produzida pelo sol, e qual você não vai ter mais esse gasto mês a mês, tá? Então, finalizou o financiamento, acabou ali o pagamento da Equatorial ou então qualquer outra concessionária de energia que você tenha aí na sociedade, beleza? Então, pegando esse exemplo mais uma vez, continuando com o exemplo, na verdade, você tendo essa estratégia de colocar a placa solar, o sistema solar, isso vai te ajudar a manter o teto, e é uma estratégia. Então, o que? Colocar energia solar. Quem vai fazer isso? Aí você pode elencar não. Pode delegar para alguém essa atividade, que essa pessoa vai ser a pessoa que vai fazer todo esse trâmite, tá? Então, o que, quem, quando. Então, ela tem até quando para poder encerrar essa atividade. Onde que vai ser feita essa atividade? Na empresa. Quando? Já falei o quando, é o que, quando, onde e por quê. Por que fazer essa aplicação da placa solar, por exemplo? Porque a gente quer fazer a economia e atingir o teto do gasto lá do orçamento. Então, isso vai ajudar bastante. Então, esse plano de ação você vai fazer
para todas as suas atividades lá do seu orçamento, ok? Então, feito o orçamento, feito o plano de ação, aí sim você pode dizer que você tem um planejamento para 2025. É lógico que isso não é fácil, requer muito tempo, requer muita dedicação e uma equipe bem engajada, realmente. E aí, cabe realmente você procurar estimular ao máximo a sua equipe, tá? Mas antes de entrar ainda na parte empresarial, vamos voltar um pouco, porque existe também o pessoal que está acompanhando aqui no podcast e que não tem empresa e que pode aplicar também esse planejamento financeiro na sua vida pessoal. Aí a gente vai pegar a mesma lógica, Então, partindo do que você também já fez, aquele mapeamento de quais são suas despesas, quais são suas receitas, e verificou o que tem lá de lucro, né? Vamos colocar como sendo lucro, ou prejuízo, você vai partir desse planejamento. Da mesma forma, você vai fazer um orçamento para a sua vida. Tá? E aí você vai pegar e colocar teto de gastos para cada despesa daquela. Por exemplo, supermercado, por exemplo. Você pode colocar um teto de gastos para o supermercado. Tudo bem que às vezes a gente quer dar uma melhor comodidade para nossa família. Tranquilo, isso é tranquilo. Mas vamos fazer isso de forma planejada, que é o mais importante. Tá? Então, aquele supermercado pode ser planejado, pode ser de uma forma mais inteligente. E aí você vai fazer o seguinte, vai fazer um teto de gasto. Aí eu vou dedicar R$500 daquilo que eu ganho para poder fazer meu supermercado mês a mês. Então ali é seu teto de gasto, tá? E depois de ter feito esse teto de gasto, você vai lá para a questão daquilo que você quer atingir de orçamento. Vamos supor, né? Eu quero ter um orçamento X. Aliás, eu tenho uma receita que vale X, 2X. Uma receita que vale 2X, eu tenho uma despesa que vale X, e no final vai sobrar X. Né? 2X menos X fica X. E aí, esse valor eu quero colocar como reserva de emergência. Então, para você ter uma sobrazinha no seu orçamento familiar, você tem que se planejar. E aí tem que colocar os tetos de gastos e fazer com que esse teto de gastos não comprometa a sua receita em 50%. Aliás, só comprometa a sua receita em 50%. Mais do que isso não. Então, colocou lá seu orçamento, rateou lá entre as despesas que você tem. No final tem que sobrar 50% da sua receita. Beleza? E aí você vai fazer uma reserva de emergência, que isso vai lhe ajudar no final a investir, ou então realmente a ter uma reserva que vai servir para você de alguma emergência que possa ocorrer no seu dia a dia, tá? Beleza. E aí a gente vai partir para o plano de ação, que é como é que eu vou conseguir como é que eu vou conseguir dedicar R$500 no meu supermercado? Você pode pensar em ações que vão lhe ajudar a fazer cumprir seu teto de gasto, no caso aqui do supermercado. Né? Também pode usar o plano de ação. O que, quem, quando, onde, por quê. A gente pode até ver depois um exemplo, tá? Mas eu acredito que seja uma coisa bem fácil de se fazer. Não precisa colocar necessariamente no plano de ação. Empresa é uma coisa mais burocrática. E aí você vai ter... É uma coisa que geralmente envolve até mais pessoas, às vezes. E aí você precisa realmente ter uma coisa mais... uma coisa mais planejada, uma coisa colocada mais em processos, tá? Mas é isso. Então, fez o seu orçamento, já colocou suas atividades que vão lhe ajudar a você cumprir aquele orçamento, você tem no final o seu planejamento financeiro. Beleza? E aí, o que é interessante também, que está ligado a essa questão de planejar-se, né? É você fazer isso todo mês. Todo mês você deve se planejar o mês seguinte. Tudo bem que você fazer o planejamento anual, tudo bem.
Mas durante os meses vai haver algumas coisas que vão dificultar a sua... dificultar que você cumpra aquele seu orçamento. Ou realmente você vai ver que ficar aquele seu orçamento está muito fácil. Você pode colocar uma coisa mais desafiadora, por exemplo. Tá? Você pode ver dessas duas formas. Mas o interessante é que você pare uma vez no mês e verifique se você está conseguindo cumprir ou não aquelas suas ações e cumprir ou não o seu orçamento, para poder realmente ter um mês a mês que vai estar lhe ajudando. Isso funciona para a empresa e funciona para a pessoa física. Não importa. Tá? E aí você vai conseguir... você vai conseguir ter uma visão melhor do negócio a partir daí. Porque quando o negócio começar a ir mal, você já vai ter uma visão mais apurada do negócio e vai ter uma visão mais preditiva. Você vai conseguir prever alguma coisa que esteja acontecendo ou está prestes a acontecer. Tá? Existem muitas empresas que deixaram de quebrar por conta de que passaram a realmente se planejar esse mês a mês. Vou pegar aqui um exemplo de uma empresa que eu trabalhei, que aqui a gente fazia o orçamento mês a mês, a gente fazia esse acompanhamento. A gente percebeu que da forma como estava a empresa, ela precisava de novos investidores. E aí foi quando o dono procurou a vender a empresa, né, para outras pessoas. E a partir dali ele conseguiu vender para um grupo grande. Então, isso só pode ter sido essa previsão, essa visão, na verdade, só foi conseguir. Ele só conseguiu ter essa visão depois que fez esse planejamento. Depois que ele fazia esse planejamento todo mês, né? Então, ele conseguiu ter essa visão. Não, peraí, se o negócio continuar assim, a empresa vai quebrar. Então ele já se precaveu muito antes disso e conseguiu vender a empresa para um grupo. Esse grupo manteve a empresa, manteve ele como sócio e as coisas começaram a andar. A empresa se desenvolveu. Entendeu? Então, essa visão de você se planejar vai ajudar bastante a você ter uma visão futura do negócio. Não só uma visão pequena daquele dia a dia, daquele mês a mês. Tá? Não, ele ajuda a ter uma visão futura, uma visão bem, talvez até mais do que 1 ano ou 2 anos. Até provavelmente 3 anos, 4 anos, 5 anos. Tá? Empresas grandes fazem esse tipo de planejamento de 5 anos, 3 anos, e não só de 1 ano, como geralmente empresas pequenas fazem. Beleza? Então, existe essa questão que você possa fazer sempre que você fizer o planejamento. Tá? E aí, você tendo esse planejamento mês a mês, finalizou o mês, como é que foram as minhas receitas? Como é que foram as minhas despesas? Minha empresa está dando lucro, está dando prejuízo? Você fazendo isso mês a mês, você vai ajudar a ter uma visão do próximo mês. E aí, a partir daí, do mês seguinte. Tá? Como eu disse, muitas empresas já fazem isso, outras não fazem. Mas se você, que é dono de empresa, né, pretende começar a fazer um planejamento, a hora é agora. Porque é o seguinte, estou no final do ano, certo? E você pode rever todo o ano de 2024. Né? Pode rever todinho, praticamente, né? Já está final de novembro já, pode-se dizer. Você vai conseguir ver todo o ano, né? O janeiro, março, dezembro geralmente é um reflexo de novembro, ou então já é o início de janeiro. Geralmente é assim que funciona para algumas empresas. Tá? Porque dezembro, geralmente algumas empresas dão ali férias coletivas, ou então durante aquele período de Natal e Ano Novo eles param. Mas se a tua empresa não para nem nada, continua realmente, aí é importante você também analisar o seu dezembro. Tá? E, como eu disse, você fazer esse planejamento, a hora é agora de começar a planejar ele. Porque o planejamento financeiro,
Ele sempre pega o passado para fazer esse futuro, né? E aí é importante que você pegue não só o ano passado, esse ano na verdade, né? Pegue o ano passado, 23, 22 e 2021, para você ver como foi o comportamento, se os comportamentos são parecidos ou são totalmente diferentes de um ano para o outro, né? Veja o que funcionou, o que não funcionou no ano, certo? Aquilo que você pôde ter cortado e não cortou, né? Isso que eu digo de despesa, tá? Ou então, aquela sua despesa que você está vendo que é uma despesa variável e de repente você pode conversar com o fornecedor e transformar ela numa fixa, e uma fixa que vai ser um valor menor. Isso é interessante você fazer também. Então, você só vai fazer isso se você parar um dia, analisar essas contas e colocar tudo isso na ponta do lápis. Ou aplicativo e tudo mais. Tá? E outra coisa importante, que aí muitas empresas deixam passar, é você ter um sistema que seja a realidade da sua empresa. Por exemplo, existem sistemas de contas a pagar, de contas a receber, que as pessoas fazem o registro, né? Por que eu digo é bom ter um sistema e não uma planilha ou um caderno? Um caderno você perde, um caderno rasga, um caderno queima, você perde as informações. Tá? Da mesma forma também uma planilha. A planilha não perde, né, logicamente, mas você pode perder sim um arquivo por alguma outra questão. Ou então, aquele arquivo lá é um arquivo corrompido, ele pode a qualquer momento ter um vírus, ou então, se você usa no pendrive, aquele pendrive você pode perder. Se você usa no computador, o computador pode queimar e perder também, aí perdeu as informações. No sistema não, o sistema geralmente ele trabalha com a base de dados offline, que é ali, e a base de dados online. Então você tem uma espécie de backup, caso aconteça alguma coisa com a sua máquina e tudo mais. E também o sistema também vai ajudar a ter uma forma mais dinâmica de ação, né? Uma dinâmica mais de atividade. Porque tem sistemas hoje que são integrados, você faz o lançamento aqui da despesa, ela já vai para o banco e você já consegue efetuar o pagamento. Tá? Eu não estou dizendo aqui que você deve investir num sistema caro, não. O que eu quero dizer é que você deve ter um sistema onde você consegue fazer o registro de todas as informações que a gente falou aqui agora. No caso, as informações relacionadas à despesa e à receita. Tá? Isso é importante e primordial para você. Você pode pensar assim, isso é besteira. Muitas pessoas assim, realmente. Porque não veem que essas informações vão lhe dar embasamento para tomar decisões que vão dar uma efetividade no seu negócio ou não. Tá? Você só vai conseguir verificar como é que foi o ano passado, como é que foi esse ano, se você tiver registros reais. Não adianta ter um registro ali que não mostra a realidade da empresa. Tá? Isso vai lhe prejudicar. Você vai passar uma sensação de que a empresa está de um jeito e na verdade está de outro. Ou então, a empresa está dando prejuízo, ela pode estar dando lucro. Ou ao contrário. O contrário é muito pior para você. Tá? Geralmente o que acontece é ao contrário. Geralmente as pessoas têm a sensação que a empresa está dando lucro. Quando vai verificar realmente a realidade da empresa de forma operacional, verificando os dados realmente, você vai ver que a empresa está dando prejuízo. Tá? Então tome bastante cuidado. Beleza? Então, um sistema vai ajudar nisso. A ter as informações de forma hábil, tá? E que realmente que faça e que seja de acordo com a realidade da empresa. Agora também cabe um preenchimento correto. Cabe ali você dedicar tempo para poder fazer todas aquelas informações. Tá? Assim, hoje tem muito sistema hoje que você compra e já tem uma grande conectividade com outros aplicativos. Por exemplo, tem sistema que tem conectividade com o banco, tem conectividade com programas
na nuvem que vão lhe ajudar a você conseguir emitir nota fiscal e por aí vai, tá? Alguns sistemas que vão lhe ajudar você a trazer mais, como é que eu posso dizer? Vai trazer você mais facilidade para o seu dia a dia, tá? Mas é importante que você tenha essa informação registrada de alguma forma, no caso a sua despesa, a sua receita, para você poder fazer essa análise de forma correta, certo? Então, tendo esse registro, tendo essas análises, você vai conseguir planejar seu futuro. E aí, planejar o futuro também requer também essas ações que eu disse para você. Monte o seu plano de ação, você é empresa, e você que não é empresa, você está ali assistindo esse podcast e quer aprender um pouco mais sobre finanças pessoais, tá? Monte também seu plano de ação. Porque você colocando tudo isso no papel, colocando isso numa forma de ações que você vai poder checar se aquela sua ação foi feita ou não, como é que está aquele seu projeto, se aquele projeto está sendo bem executado ou não, porque você vai poder avaliar se aquilo é viável para você e você vai poder continuar com aquilo ou não, tá? Um exemplo disso foi aquilo que eu já falei para vocês com relação à parte de aquele exemplo, né, que eu dei de colocar a placa solar, por exemplo, para poder economizar na energia, tá? Uma empresa que decide fazer isso e coloca ali o planejamentozinho certinho, né? O que, quem, quando, onde, porquê, você vai poder acompanhar isso no seu dia a dia, tá? Como é que tá aquela questão do sistema solar? Já está pronto? Não está pronto. O que está faltando? Tá faltando as placas chegarem para poder colocar aqui na empresa. Então vamos lá atrás do fornecedor, saber o que está faltando para poder. Então tem esse acompanhamento. Você só vai ter esse acompanhamento se você tiver um plano de ação, tá? Então você colocando isso no seu papel, no seu caderno, tem planilhas, tá? Tem planilhas que ajudam a fazer isso, também tem aplicativos também que vão ajudar a fazer isso. Mas tem que sentar a cadeira, tem que fazer realmente esse plano de ação, tá? Você, empresa, é primordial montar um plano de ação, tá? Colocar o mais detalhado possível, procurar delegar, né, as ações, tá? Não deixar só com você, dono de empresa, você gestor, não fazer tudo sozinho, delegue o máximo possível para poder que outras pessoas se envolvam no processo e também fazer com que também você acabe desenvolvendo novos líderes para sua empresa. Beleza? Basicamente, galera, é isso que eu queria falar para vocês, tá? Acho que a gente avançou bem aqui no assunto, tratando de vários temas. Pelo que eu vi aqui, não tiveram perguntas no chat, mas fica aqui aberto, né? Você pode mandar seu comentário através de pergunta, que aí também a gente vai estar respondendo tranquilamente, de uma forma de texto, beleza? Ou então, quem sabe, a gente pode pegar essa pergunta e trazer como tema de um novo podcast, tá ok? Então, basicamente é isso, galera. Muito obrigado pela sua audiência, por estar até aqui acompanhando o podcast. E espero que tenha sido muito útil para a sua vida. Qualquer novidade, só entrar em contato, chamar aqui pelo YouTube, através dos comentários, ou quem sabe mandar um direct lá no meu Instagram, que é cal.franca. Beleza? Lembrando também, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like e acompanhe sempre o nosso podcast. Ative o seu sininho para poder ter as notificações.